Segundo o relator, a nova fórmula de cálculo da CEFEM, a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, pode até triplicar os recursos recebidos atualmente pelos municípios. Mas setores da mineração veem a proposta como um aumento da carga tributária. Pelo imenso potencial das reservas brasileiras, o setor mineral pode contribuir mais fortemente para o nosso desenvolvimento sustentável. Para isso, é preciso aprofundar o conhecimento e análise das reservas minerais, enfatizar a gestão social e ambiental e aperfeiçoar o marco regulatório para tornar mais eficientes e harmoniosos os procedimentos, notadamente os relativos à tributação e ao licenciamento ambiental. A legislação da CEFEM é uma legislação que já tem mais de 20 anos, está completando 20 anos, e nunca foi revisada, inclusive para se ajustar a todo esse cenário que mudou bastante a mineração no Brasil. A gente tem a expectativa de que isso possa ser resolvido e aprovado o quanto antes, porque os municípios sofrem demasiadamente com essa situação, com a presença das mineradoras. É preciso que se avalie cuidadosamente, de forma diferenciada, o impacto da carga de impostos e tributos sobre o valor produzidos pagos pela indústria de minerais metálicos e não metálicos e no setor de recursos energéticos. É fundamental manter-se uma geração de caixa adequada para garantir a sobrevivência das empresas mineradoras. Em resumo, caberia nesse passo a indagação: o que ocorrerá se o Brasil impuser um aumento da carga tributária sobre a indústria mineral nacional? Devido ao caráter e à situação específica da mineração, com certeza, uma carga tributária e custos elevados e crescentes significariam uma vida útil cada vez menor para esses empreendimentos, com efeitos multiplicadores negativos sobre a vida econômica dos municípios onde se localizam. Primeiro, é um equívoco nós considerarmos a CEFEM como tributo, não por uma interpretação pessoal desse relator ou dos autores do projeto, mas há uma decisão do Supremo Tribunal Federal que esclarece que a CEFEM, e tão poucas participações especiais que estamos incluindo no nosso projeto, elas não podem ser consideradas tributos, pois elas possuem uma natureza regulatória e não arrecadatória. Portanto, uma diferença básica. Compensações como essa, portanto, são baseadas na possibilidade de esgotamento na exploração de um bem público. Os tributos, diferentemente, com finalidade arrecadatória, financiam o funcionamento da máquina pública. Os pagamentos de natureza regulatória, que é o caso, visam regular um setor ou um objetivo, e no caso específico, a degradação ambiental. Temos um grande entrave, que é a carga tributária brasileira. O IBRAM encomendou a uma consultoria internacional, a Ernst Young, um estudo abrangendo 21 países, em que se é analisado imposto de renda, royalties e imposto de valor agregado, PIS, COFINS e ICMS, para 2 minérios, bauxita, carvão, caulim, cobre, ferro, fosfato, manganês, níquel, ouro, potássio, rochas ornamentais e zinco. Você não pode fazer uma análise de royalties sem analisar o conjunto dos encargos. E nisso, infelizmente, o Brasil tem se mostrado imbatível. Próximo. Níquel, primeiro lugar. Próximo. Ouro, segundo lugar. E essa é uma síntese dessa pesquisa que mostra a situação brasileira hoje, levando em conta apenas, repito, imposto de renda, royalties e imposto de valor agregado. Se colocarmos folhas de pagamento, a questão da cumulatividade que impede a utilização de créditos e instrumentos de depreciação, o Brasil certamente estaria liderando toda a carga tributária mineral mundial. Eu vi a citação aqui de alguns trabalhos que já conhecia, doutor Scler, inclusive da Ernst Young, citado por Vossa Excelência e também pelo ilustre amigo Paulo Camilo Pena, que coloca o Brasil como um dos líderes de cobranças, ou líderes, vamos dizer, de impacto de tributos na atividade mineral. Mas eu lembro a Vossa Excelência certamente concordará comigo, que o próprio Ministério das Minas e Energia encontrou diversos erros técnicos nesse relatório e nos alertou sobre esses erros, entre eles um apenas que eu cito aqui, extremamente importante, que mostra que devemos ter muito cuidado
com essas análises, porque esse relatório ignora que as empresas podem deduzir CEFEM, PIS, COFINS e ICMS do imposto de renda. Ouvi atentamente todas as exposições. Ouvi, inclusive, a exposição que aponta que a carga tributária da mineração no país é altíssima. E eu confesso que, ao ver os números e as falas, eu me perguntava sobre o que era o estado do Pará nesse quadro. E exatamente por isso me surgiu a ideia de lhes dizer o seguinte: somos 1.250.000 quilômetros quadrados, 7.600.000 habitantes, de uma região que representa 60% do país, que é a Amazônia, que abriga aproximadamente 13% da população do país, gera pouco mais de 8% do PIB, responde por mais de 50% das emissões de CO2 equivalente. Então nós fazemos parte dessa coisa chamada Amazônia. E esse estado, que é o segundo produtor de ferro do país, primeiro produtor de cobre, primeiro produtor de bauxita, primeiro produtor de caulin. Se quisermos ir para a área de energia, somos também grandes produtores de energia. Que, como disse ainda há pouco, não raramente transita de almoxarifado para santuário. Esse estado que tem essas características fantásticas, inclusive no setor mineral, pasme, meus caros senadores, ele tem uma renda per capita que é menos da metade da média nacional. É isso. Menos da metade da média nacional. Eu somava aqui rapidamente. Na última década, a produção mineral do Estado deve ter alcançado algo em torno de 110 bilhões. E CEFEM mais ICMS não somou mais de 3 bi. É disso que nós estamos falando, meus amigos. Mais de 100 bilhões na produção mineral. E CEFEM e ICMS não somam 3 bi. No momento em que nós apresentamos a nossa proposta, elevando em até 5% do faturamento bruto, houve a possibilidade de, com essa proposta, que arrecada, vamos falar apenas do estado de Minas Gerais, ao qual vocês agora se referiu, vai permitir que os atuais 715 milhões de reais, que é o total da arrecadação dos municípios, saltasse para 2,3 bilhões de reais. Portanto, nós estamos mais do que triplicando a proposta, permitindo que os estados também tivessem um incremento. Por quê? Porque Vossa Excelência sabe que nós temos ainda um passivo enorme que vai muito além dos municípios onde estão as minas. São as estradas, são as rodovias, são os municípios limítrofes que também sofrem com a degradação ambiental, com problemas de ordem social causados pela exploração mineral. Foi uma forma de nós permitirmos que o Estado possa atuar como mediador em investimentos que não poderiam ser feitos com os municípios. O pedido que a gente faz é o seguinte: o projeto, da forma que está colocado hoje, ele não contempla os municípios nesse aspecto. Como assim? Nesse aspecto das brechas e no aspecto em que nós estamos reduzindo, e aí o senhor vai me permitir concluir o raciocínio, nós estamos reduzindo uma participação dos municípios na CEFEM de 65% para 50%. E nós levamos um bom tempo negociando e convencendo e levando nossos argumentos para o Ministério de Minas e Energia de que a participação dos municípios mineradores, mesmo com a nova alíquota e com a nova base de cálculo, ela deveria se manter em 65%. Uma vez alguém perguntou, eu guardei isso comigo, você prefere ter 100% da Quibon? Quibon é uma sorveteria que dá nome, inclusive, à principal rua da cidade. Você prefere ter 100% da Quibon ou 0,5% da Volkswagen? Na época tinha gente que ficou na dúvida o que era melhor. Então, Vossa Excelência, ao falar que na manutenção dos 65%, é impossível que não traga para essa discussão em cima de que base esses valores serão calculados. Eu acho que Vossa Excelência, prefeito Cabido, com todo respeito,
terá dificuldade de dizer aos seus companheiros dos municípios mineradores e até a população de Congonhas, de que os 37 milhões de reais que Congonhas recebeu no ano passado, esse ano, se aprovada a nossa proposta, chegarão a cerca de 110 milhões de reais. Que perda é essa? No próximo bloco, os prejuízos ambientais provocados pela mineração, a busca pelo entendimento, desenvolvimento econômico e social. A gente volta já.